da tecnologia para pouco professor. Bom dia a todos. Bom Estamos aqui dia. na aula de revisão. Fabrício, Nádia, eu desde já me apresento, né, porque vocês têm uma breve apresentação lá no AFA, do professor Marco Furlan. Eu estou no Anchieta desde 2012, mas sou formado no Anchieta, né? Eu fui formado, mas só no século passado, né? Nos anos 80, eu fui aluno da Faculdade Padre Anchieta, no curso de Ciências, sou graduado bacharel em Ciências Contábeis, sou contador há vamos falar assim, mais de 35 anos, né? Não vou ficar falando mais do que isso, sou controller, tenho uma experiência muito grande na área contábil e na área de administração financeira, então já participei de grandes empresas, né? Hoje trabalho num grupo de empresas como controller, tenho uma experiência aí boa com relação à nossa área de contabilidade, ciências contábeis, né, na contabilidade, mas é o que eu falo para todos os meus alunos. Essa experiência, por mais que você trabalhe na área, ela nunca é o bastante. A todo momento, todos os dias, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que nos aprimorar em termos de conhecimento. Bom, eu já estava falando com o aluno Fabrício Cavalli, né? Falei a pronúncia certa, Fabrício? Se estiver falando errado, você me Sim, é avisa. isso mesmo, Fabrício Cavalli. Isso, o Fabrício foi o primeiro que entrou e eu tirei uma dúvida dele aqui, em particular, né? Antes de iniciarmos a gravação, sobre o passivo não circulante e partes relacionadas, né? Ele queria ter uma ideia do que entrava no passivo não circulante. Bom dia, Lucas. Então, no ativo não circulante e no passivo não circulante, nós estamos falando de coisas que são de longo prazo. Tá? Quando se fala de negócios entre partes relacionadas lançadas no passivo não circulante, estou falando especificamente de algum financiamento que uma empresa ou uma pessoa ligada à empresa faça, ou um negócio em comum entre as companhias. Então, nós temos companhias investidoras e temos companhias que são as investidas. De uma forma ou de outra, dependendo do montante de participação, a investidora ela se torna uma coligada da empresa investida, ou controladora da empresa investida. A coligada, ela, além de um percentual aí por volta de 20% do capital votante, ela deve ter a influência significativa. Quando falamos em partes relacionadas entre companhias investidas e investidoras, a coligação, essa influência significativa representa que ela pode tomar decisões, ela pode ajudar e auxiliar na tomada de decisões operacionais e financeiras na empresa. Então, quando nós falamos especificamente do passivo não circulante, é quando uma empresa que é coligada ou investidora de outra, tem uma ligação por participação, pode ser uma sociedade por ações, pode ser uma empresa limitada, de grande porte ou médio porte, pode ser uma empresa familiar ou não. Ela faz um financiamento, quem tem o controle, ou a investidora, ou aquela que é controlada, a investida, faz um empréstimo ou faz um negócio, uma venda, até vendas de produtos entre as duas empresas que são co-irmãs, e uma fica devendo para a outra. Como ela está devendo e se for a longo prazo, vai para o passivo não circulante. Tá ok? Então, foi essa dúvida do Fabrício, que eu conversei com ele um pouquinho com mais detalhes, e eu quis colocar na gravação para que ficasse aí para outros alunos e alunas terem essa ideia. No ativo não circulante, nós temos quatro contas, quatro subgrupos de contas que são inclusas ali no ativo não circulante, que são contas do ativo realizável a longo prazo, ou seja, são ativos que se tornarão dinheiro ou
investimentos que podem se tornar numerário ao longo prazo. E eu tenho outras 3 contas que têm uma característica mais de permanente: o imobilizado, que são as máquinas, equipamentos. Eu tenho investimentos, então, quando você tem compras de ações em outras companhias, que você comprou ações, é bom ressaltar, comprou ações de outra companhia, mas essas ações, elas não têm a intenção, não há intenção de serem vendidas, ou seja, a empresa quer participar do grupo. Então, ela vai para subgrupo investimentos. Se ela tem a intenção de comprar ações apenas como um investimento, uma aplicação financeira, ela vai no realizável a longo prazo, porque ela tem a intenção de revendê-las, as ações, e assim aumentar seu numerário, seu caixa. E nós temos um quarto grupo, que é o intangível, que são aqueles itens que não são corpóreos, mas que fazem parte da empresa no dia a dia. Por exemplo, marcas, patentes. Então, quando você tem aí o direito de uso de uma lavra, de uma mina, de uma floresta para fazer corte e extração de madeira. Então, você lança no intangível e lá você tem, além do valor da marca, da patente, você tem a amortização. É nada mais do que uma despesa que você vai amortizar a longo prazo. Bom, eu quero agradecer o Lucas aí. Tem alguma dúvida em específico? Senão eu faço já um resumão de todo o nosso curso. Lucas, se tem alguma dúvida em particular? Bom dia. Sem dúvidas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu não vou, nesse momento, ficar vendo, porque eu estou compartilhando a tela completa, né? Eu não estou vendo o chat. Se, por favor, tiver alguma dúvida e alguém ver o chat aí com alguma pergunta, e a pessoa não tem microfone às vezes, tem alguma deficiência técnica aí, né, no aparelho, alguém abre o microfone e fala: professor, tem uma pergunta lá, ou ergue a mão aí que faz um barulhinho, eu saio da apresentação. Então, a nossa disciplina, contabilidade intermediária, né, vocês tiveram aí, estão tendo vários trabalhos, várias atividades, né, de reflexão, atividades práticas, simulado que vocês estão fazendo, né, nos módulos 1, 2 e 3 e 4, né, e nós temos essa aula de revisão. Então, primeiro eu começo explicando para vocês a sequência de um processo contábil, né? Quando eu falo num processo contábil, eu estou falando que a empresa gera fatos e atos econômicos e financeiros e que, através de um processo contábil, se geram as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício, a demonstração de fluxo de caixa, demonstração de resultado abrangente, notas explicativas, que faz parte das demonstrações financeiras, que muitos já esquecem, né, que por obrigação, todas as empresas teriam, quando fechar o balanço, fechar seus demonstrativos contábeis, o contador fazia notas explicativas. Então, enfim, nós temos uma série de demonstrações contábeis que são algumas obrigatórias para certas empresas, para outras, uma parte das demonstrações são obrigatórias. Então, uma limitada de pequeno porte, ela não precisa fazer, por exemplo, entregar um fluxo de caixa, por exemplo. Mas, ela, por ser menor e por não ser obrigado, não significa que o contador não possa fazer, né? O importante é que o processo contábil, hoje, ele é desenvolvido em quase todas as áreas da empresa. Porque, antigamente, o contador recebia a documentação e fazia a digitação dos documentos e contabilizava lá. Hoje, a maioria das empresas, ela é formada por um ERP, um sistema operacional dentro da empresa, onde você liga a área produtiva, a área comercial, a área administrativa financeira.
Todas essas áreas fazem lançamentos no sistema, nesse ERP, e vai gerando informações. Essas informações, por uma conversão dos dados, são tratadas e lançadas na contabilidade de forma direta. Vou dar um exemplo. O setor de faturamento emite a nota fiscal para o cliente. Automaticamente, essa nota fiscal, quando ela é emitida e o caminhão sai com a mercadoria e a posse do produto é passada para o cliente, automaticamente essa nota está sendo contabilizada como faturamento na empresa. Então, está gerando lá na DRE uma informação, porque eu tenho uma conta de resultado que é a receita de vendas de mercadorias. Ao mesmo tempo, o almoxarifado ou a expedição, o setor responsável pela baixa no estoque já faz a baixa do estoque, alguns conhecem, outros não, na ficha do estoque, que hoje tudo por sistema, mas o nome ainda permanece, Cardex, né, ou Cardex para alguns, que é a ficha de controle do estoque. Então, o estoque baixa essa mercadoria no sistema, automaticamente, na minha contabilidade, eu recebo lá a informação do CMV. E vai sendo assim, eu vou recebendo as informações e formatando, transformando os dados que eu recebo em informações, que essas informações formam as demonstrações financeiras e a empresa, através de técnicas de análise de balanço, através de conversão das informações em indicadores, em índices, ajuda a gestão a tomar as decisões. Então, essa normalmente é uma sequência bem simples do processo contábil. Nós temos a figura do demonstrativo, talvez o mais importante dos demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial. É um relatório que é dividido, e vocês veem que ele está como se fosse num pêndulo, numa balança, né? É um demonstrativo onde nós demonstramos a situação de riqueza ou a saúde financeira e econômica da empresa. Vocês vão ver aqui no desenho que um lado está na mesma posição que o outro. O ativo representa o lado esquerdo, ativo representa bens e direitos. Os passivos, as obrigações. E o patrimônio líquido, é o que nós chamamos capital próprio, é onde o dinheiro que os sócios ou acionistas colocam na empresa como capital social. E dentro desse patrimônio líquido, nós temos as reservas de lucros acumulados, que são os resultados obtidos durante o determinado período. Então, isso tem que ter um equilíbrio. Ativo menos passivo, ou seja, bens e direitos menos as obrigações, formam o que nós chamamos patrimônio líquido, o capital ou aqueles valores que pertencem aos sócios. Por isso que está do lado direito, junto com o passivo. Por que o PL fica desse lado? Porque a empresa ela tem uma dívida para com o proprietário dela. O proprietário, se ele for sair da empresa, ele vai resgatar uma parte do capital que está aqui, né? Enquanto o investidor está pondo dinheiro como capital, hein? Não empréstimo, nada de negócios em comum, como nós falamos em partes relacionadas, mas o dinheiro de investimento do sócio, do dono, do proprietário da empresa, ele fica aqui. Esse dinheiro, esse investimento pode ser até o próprio lucro que a empresa tem, que ele não retira, fica em forma de reservas de lucros que estão ali. Eu tenho vários tipos de reservas, né? Bom, então, como nós falamos, aqui o lado direito, bens, máquinas, veículos, estoque e dinheiro. E eu tenho direitos, títulos a receber, depósitos em bancos. Algumas literaturas colocam depósitos em bancos como bens, mas eu gosto muito mais dessa representação do professor José Carlos Marion, no seu livro de Contabilidade Básica, porque o que é bem? Aquilo que está de posse da empresa. Então, o depósito em banco, ele não está especificamente na mão da empresa, né, nas mãos dos gestores da empresa,
eles têm que ter uma ação para trazer o dinheiro para dentro ou pagar as suas contas. Então, a empresa tem um direito junto à instituição financeira. Então, nós temos direitos e valores que são a curto e a longo prazo no ativo. No passivo, as obrigações são fornecedores, salários a pagar, né, que eu tenho aos meus funcionários, empréstimos bancários, impostos a pagar, e tenho os passivos a longo prazo, financiamentos, empréstimos bancários de longo prazo. E do lado direito, o patrimônio, como eu falei, o capital subscrito e o capital integralizado. Aqui eu quero só fazer uma menção. Quando você fala capital subscrito, é o capital que foi, por exemplo, uma empresa limitada. Eu vou falar aqui o nome, né, que eu estava conversando com ele. Eu e o Fabrício vamos abrir uma empresa, 2 sócios, 50% cada um. Nos comprometemos a colocar um capital, então eu faço um contrato social, onde nós colocamos os objetivos sociais da empresa, os direitos e deveres de cada sócio, aquilo que a empresa, né, vai fazer, e... Oh, perdão, gente, desculpa. Esqueci de desligar meu celular. E colocando, se comprometendo em fazer, em colocar o dinheiro, no contrato social, coloca lá, capital social, por exemplo, 100 mil, 50% para cada sócio. Então, seria 50 mil o sócio Marcos, 50 mil o sócio Fabrício. Na verdade, o que acontece? Eu posso colocar o capital em bens, direitos, né, e em dinheiro, né? O normal é em dinheiro, mas eu também posso pôr em máquinas, equipamentos, em títulos a receber, ou até mesmo quando eu tenho patentes, eu posso usar a patente como uma forma de capital. Se eu não tenho todo o recurso, né, se eu não tenho a minha parte completa, 50 mil para colocar no capital, eu integralizo o que eu tenho, o que eu não tenho fica a integralizar. Então, tanto no ativo como no passivo e no PL, nós temos as contas retificadoras, que são contas redutoras. Então, o capital social ficaria 100 mil, mas eu teria uma conta redutora de capital integralizar. Estaria mostrando no balanço patrimonial que eu ainda teria um valor a colocar na empresa. Até que alguma dúvida, gente? Está sendo muito rápido, está tranquilo? Está dando para acompanhar? Não, de minha parte está tranquilo, tá dando para acompanhar sim, legal. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, porque às vezes eu ligo 440 aqui e começo a correr, tá bom? Então fiquem à vontade aí de me interromper quando quiserem, tá bom? Eu não sei mais quem entrou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. O Fabrício, o Lucas, nós tínhamos falado, a Nádia, acho que só, né, que nós temos aqui. Então, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. Bom, gente, o ativo, então, que vocês aprenderam no módulo 1, diz respeito ao conjunto de bens e direitos que é de propriedade da empresa. Veja que não é dos sócios. A empresa pertence aos sócios. Nós temos que fazer uma distinção, porque existe o que nós chamamos princípios contábeis, princípios, postulados e convenções, que é uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, e dentro desses princípios contábeis, nós temos lá um princípio que chama-se entidade. O princípio da entidade diz que os bens da empresa não se misturam com os bens do sócio. Empresa familiar, as pessoas costumam, às vezes, confundir isso. E, graças a Deus, no Brasil está começando a haver uma profissionalização, né? Os contadores estão muito melhor preparados, estudados e respondem se não estiverem dessa forma, para explicar para os seus clientes que tem que haver uma separação. O carro é da empresa, é de uso da empresa, não do proprietário da empresa. Não é um carro do proprietário. O prédio é da empresa e não do proprietário da empresa. Seja bem-vindo, Marcelo. Sou o professor Marco Furlan.
pode me chamar de professor Marco, professor. Normalmente é professor Furlan que a turma me chama, tá? Se vocês me procurarem com o professor Marco lá no Anchieta, vocês não vão me encontrar, tá bom? Professor Furlan vai ficar mais fácil, tá ok? Fique à vontade, qualquer dúvida pode perguntar aqui, viu, Marcelo? Fique à vontade. Então, gente, o princípio da entidade diz que os bens e direitos pertencem à empresa e a empresa pertence ao sócio. Não há mistura entre o patrimônio dos sócios e da empresa. Há sempre uma preocupação, como considerar alguns ativos. Então, se eu falei bens e direitos, contas a receber, estoques, máquinas, equipamentos usados no processo produtivo, prédios, como ativos, eu tenho que me preocupar com como lançar prédios alugados, arrendamento de equipamentos. Então, nós temos as subdivisões do ativo, né, entre ativo circulante e ativo não circulante, que vamos ver aí mais para frente. No passivo, a mesma coisa. O passivo são as obrigações que são exigíveis da empresa, são as dívidas. O passivo, ele é chamado também de capital de terceiros. Esse capital de terceiros são uma evidência do endividamento, do grau de endividamento que a empresa possui, tanto para com o mercado, para com seus funcionários, gestores também, né? Então, nós temos recursos de terceiros, empréstimos, dinheiro, né, o chamado capital de terceiros, temos fornecedores e mercadorias que nós compramos a prazo, temos os funcionários, o governo, que é um dos maiores acionistas da empresa, leva quase 40% da riqueza da empresa com relação a riquezas, quase 40% da riqueza da empresa vai para o governo através de tributos, que são impostos, taxas e contribuições. Para vocês terem uma ideia, a empresa, só esse ano passado, 2021, com pandemia e tudo mais, hein? Ela praticamente todo brasileiro, nós, hein, pessoas físicas e a empresa, trabalhamos do dia 1º de janeiro até 31 de maio somente para pagar tributos. Esse é o tamanho da carga tributária. De tudo que nós temos de salário, professor, eu não paguei tudo isso tributos. Você não vê o pagamento, mas ele está acontecendo e representa 5 meses, quase, já estamos entrando no 6º mês, quase um semestre, que você trabalha de graça pagando tributos para o governo, impostos, taxas e contribuições. E a empresa não deixa de ser uma pessoa, só que uma pessoa na formatação jurídica, e ela tem quase 40% da sua riqueza transformada em tributos para o governo. Então, o governo é o que mais se interessa pelos balanços, pelas demonstrações contábeis da empresa. O patrimônio líquido é o total de aplicações dos proprietários. Proprietários podem ser sócios, acionistas. Eu posso ser um único proprietário, né? Então, você pode ter a firma individual ou a chamada Eireli, que está mudando de nome, né? Empresa de responsabilidade individual limitada. Então, no patrimônio líquido, nós temos a quantia inicial, que se chama capital, ou capital social, ou capital subscrito, é o valor, o montante do investimento que a pessoa física, o sócio, coloca para início da sua empresa. Esse recurso é chamado de capital próprio, ou recurso próprio, é o risco do capitalista, é o risco do investidor, né? Porque se a empresa não der certo, ele perde dinheiro. Em caso de falência, a empresa, o sócio, perde o dinheiro investido. Então, nós falamos que dentro do patrimônio líquido está aquilo que pertence aos sócios, por isso ele fica do lado direito, né? Então, para se chegar no patrimônio líquido, ativo menos passivo, nós temos a equação contábil mais importante aí. Nós temos a escrituração contábil, vocês não passaram por isso, né? Eu só vou passar só para vocês verem. Nós temos hoje, para quem aprende contabilidade, uma forma gráfica, que é o razonete, essa conta cruz, inclusive parece que os alunos de contabilidade levam um susto, né? Entram para aprender contabilidade, parece que entrou num cemitério, porque ele vê a lousa do professor cheio de cruz, né? E, na verdade, são os razonetes que representam
um instrumento didático para desenvolver o raciocínio contábil, onde eu tenho de um lado o débito e do outro lado, o lado direito, o crédito. E ele é muito similar ao ativo e passivo. No passivo, as contas têm natureza, na sua maioria, credoras. No ativo, a maioria das contas são devedoras. Por que eu falo maioria? Porque tanto no ativo como no passivo, nós temos contas que nós chamamos retificadoras ou redutoras. Por exemplo, imobilizado, máquinas e equipamentos, nós temos uma retificadora chamada depreciação. A depreciação acumulada é o desgaste do imobilizado. No passivo, eu posso ter juros a apropriar dos meus financiamentos, no passivo, no capital de terceiros, ou lá no patrimônio líquido, como eu já citei, o capital a integralizar ou ações em tesouraria nas companhias o que negociam suas ações no mercado de capital. Eu não vou explicar a metodologia, mas é bom a gente saber que eu não vou explicar como usar o razonete, mas é sempre bom a gente ter uma sequência de entendimento. Para aumentar o ativo, eu sempre vou fazer débitos. Para reduzir o ativo, eu faço créditos. Para aumentar o passivo e o PL, eu faço créditos. Para reduzir o passivo, eu faço débitos. Então, é sempre uma sequência que a gente tem uma regrinha básica para se entender como que é feita a escrituração contábil. Todo aumento no ativo lança-se do lado esquerdo do razonete, ou seja, debita-se. Toda diminuição do ativo, credita-se. Todo aumento do passivo e PL, credita-se. Toda diminuição do PL e do passivo, nós debitamos. Então, é uma convenção contábil essa forma de se contabilizar as coisas. Isso se chama escrituração contábil. E o ativo não circulante? Dividido, que vocês viram isso também no primeiro módulo, dividido entre 4 grupos: ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, o ativo realizável a longo prazo são créditos realizáveis de longo prazo, valores que eu tenho a receber. Então, por exemplo, duplicatas a receber acima de 360 dias ou acima de 12 meses, normalmente é lançado ali no ativo realizável a longo prazo. Temos investimentos, que aí nós chamamos de temporários, de longo prazo. Então, eu falei de ações, né, na conversa que nós tivemos aqui com o Fabrício, sobre ações, né, investimento em outras companhias. Então, com a intenção de você vender, né? Mas eu tenho também aplicações financeiras, que são investimentos que eu faço com a intenção de receber a remuneração, às vezes, a longo prazo. Tenho também despesas antecipadas de longo prazo. Então, vamos imaginar que você pagou por alguma despesa e vai pagar ao longo prazo. Então, você deixa no ativo realizável a longo prazo e vai diferindo, ou seja, vai baixando conforme vai passando o prazo, você vai tirando do ativo e lançando como despesa. Porque na contabilidade, o regime principal de lançamento das contas, tanto no ativo, no passivo, mas principalmente receitas e despesas na DRE, é o chamado regime de competência. É quando efetivamente eu tenho um fato gerador de uma receita ou de uma despesa. Então, imagine que você pagou uma despesa qualquer. Pode ser a construção de um imobilizado, um gasto qualquer que é para longo prazo, que você não vai poder imobilizar, mas é uma despesa. Sei lá, você mandou pavimentar a rua, que não vai ficar para você, mas você fez um galpão e você precisou pavimentar a rua lá, você fez um acordo com a prefeitura e você falou: olha, eu vou pavimentar essa rua, mas ela não faz parte do seu ativo. Você não vai usar para a sua operação. A rua vai ficar ali para qualquer usuário. Então, ela está fora do imobilizado da empresa, é uma despesa antecipada. Vamos imaginar que você vai pagar, né? A prefeitura faz o asfalto, faz a pavimentação e cobra de você a longo prazo. Você vai pagando, por exemplo, essa despesa. A despesa vai ocorrer à medida que ela for acontecendo quando a empresa
estiver atuando no mercado. Então, você pode fazer o diferimento dessas despesas. Tem outras despesas que já têm datas para acontecer, que a empresa assina um compromisso, vamos dizer que você fecha um contrato para utilização de um sistema, esse sistema terá um contrato de manutenção. Então, você fala assim, olha, eu fechei o contrato de utilização de um software, ele vai aqui para o direito de usar um software no intangível. Mas, ao mesmo tempo, eu fecho um contrato de manutenção desse software com a empresa de software. Seja, vou dar um exemplo, a TOTUS, essas empresas, a Contimatic, empresas que vendem software para outras empresas, o direito de utilizar, vende o direito de utilizar o software, mas ela também vende a manutenção, o serviço de manutenção, ou seja, fazer trabalhos como analistas e tudo mais dentro da empresa. Então, imagine que você comprou, adquiriu o direito de utilização de um software para 5 anos, você vai, eu quero ficar tranquilo 5 anos e não pagar nada, eu vou pagando ao longo prazo, mas eu já quero fechar um contrato de 5 anos. Você fechou. E, ao mesmo tempo, você fez um contrato de manutenção para 5 anos. Então, o que acontece? Você está tendo uma despesa antecipada que você vai lançar quando ela for acontecer. Então, eu fechei o contrato hoje, mas a despesa começa a acontecer em abril. Então, eu vou lançando a despesa, uma parte da despesa em abril, maio, junho, mas uma parte, se eu fechei a longo prazo, um contrato de 5 anos, uma parte das despesas estão no ativo circulante, que elas vão ocorrer no curto prazo, outra parte fica no realizável a longo prazo, que ela vai ocorrer ao longo prazo. Então, de uma forma ou de outra, eu vou baixando do meu ativo essas despesas. Nos investimentos, nós já falamos, temos participações em outras sociedades, temos outras participações permanentes, temos imobilizado bens móveis. Aqui é interessante a pergunta, onde colocar um imóvel que é para investimento? Né? Então, veja, eu tenho um prédio. O prédio é para uso da minha operação. Ele entra como bens imóveis no imobilizado. O prédio que a minha empresa tem, eu vou alugar. Eu vou usar para alugar e ter uma remuneração extra, aproveitando o imóvel que a empresa tem. Ao invés de você pôr no imobilizado, como você está usando para aluguel, você está usando, fazendo como um investimento, você lança no grupo investimento. Então, onde lançar um edifício para investimento? Né? No grupo investimentos. Se eu comprei um edifício e estou alugando, é um investimento e não um imobilizado. Porque o imobilizado, que são bens móveis e imóveis, eles são usados para a operação da empresa. E o intangível, como nós citamos, eu tenho direitos de uso de softwares, marcas, direitos patentes industriais, direito de uso de imóveis. Então, às vezes, eu tenho o direito de utilizar um imóvel especificamente. Eu falei de minas. Vamos imaginar se sua empresa tem lá um poço artesiano feito por uma outra empresa, fizeram um poço artesiano e você usa, você tem o direito de usar aquele poço artesiano. Você tem que fazer um requerimento junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, né, o DNPM, para que você use a água que você vai extrair do poço artesiano. Então, você tem o direito do uso da água. A água não se vende, não é produto vendável. Mas o galão de água também não é vendido. Transparece uma venda, mas a água não é uma concessão, você não pode vender. Então, você às vezes tem uma área que você vai fazer um investimento, uma mina, qualquer coisa assim, e você tem ali o direito de utilizar esse imóvel. O ativo realizável a longo prazo, que é uma grande preocupação, nós falamos que é o conjunto de bens e direitos que podem ser realizados apenas no próximo exercício contábil. Ou seja, para esclarecer isso, são os ativos com prazo de realização acima de 360 dias, acima de 1 ano. Ontem eu tive um aluno que falou assim, professor, e se eu fechar o balanço agora em março,
e eu tenho lá um ativo realizável a longo prazo. Tem coisas nesse ativo realizável a longo prazo que vão vencer antes dos 360 dias. Eu posso mudar para o ativo circulante uma parte desse ativo não realizável a longo prazo? Eu falei que pode. É um direito do contador fazer isso. É claro que se você vai fechar o demonstração, balanço patrimonial uma vez só por ano, ou seja, o demonstrativo definitivo em 31/12, o contador pode deixar lá no ativo realizável a longo prazo e aquilo que ele vai receber no próximo ano, ele transfere para o ativo circulante no fechamento do balanço. Então, é sempre assim, na hora do balanço, você vê o que você vai receber acima de 360 dias. O ativo realizado compreende itens, então, que serão transformados em dinheiro no longo prazo, ou de acordo com o ciclo operacional da atividade predominante. Os empréstimos que a empresa faz a diretores, a coligadas, aqui entra naquilo que nós estávamos conversando, Fabrício, com relação aos empréstimos, né? Nós falamos do empréstimo, quem recebeu o investimento colocou no passivo não circulante, porque é longo prazo. Quem fez o empréstimo, né, quem adiantou o dinheiro, né, ou emprestou aos acionistas, aos proprietários, ele tem um direito lá no realizável a longo prazo dentro do ativo. Então, quem fez o empréstimo, quem recebeu o dinheiro de financiamento, lança na dívida lá como capital de terceiros a longo prazo no passivo não circulante. Quem deu o dinheiro, emprestou o dinheiro, ou seja, aquele que vai receber a dívida no longo prazo, lança no ativo realizável a longo prazo. Nesse, pois não? Pois não? Ah, temos uma pergunta aqui, vamos ver. Por gentileza, no caso do PL integralizado, parte do ativo imobilizado, este, quando sofre depreciação, diminui o PL, e em tempo, se for possível atualizar o ativo imobilizado, aumentará proporcionalmente o PL. É muito difícil proceder a essa atualização do imobilizado. Muito bem, Marcelo, é uma pergunta complexa, hein? É uma pergunta que você coloca o professor aqui numa situação de ter que explicar algo muito interessante. Bom, gente, quando você fala de capital através de imóveis, você, quando tiver depreciação ou diminuição do ativo imobilizado, ele não altera o seu PL. Se você colocou uma máquina lá que valia 100 mil, o seu capital vai ser 100 mil com a transformação de um bem lá no imobilizado, 100 mil reais. À medida que esse bem vai depreciando 10% ao ano, por exemplo, depreciou 10 mil no primeiro ano, ficou valendo 90 no meu ativo imobilizado, mas ao mesmo tempo, no PL, ele não se altera, ele fica daquele jeito. Por que ele não se altera, Marcelo? Por um simples fato. Aquela depreciação que diminui o seu ativo é uma despesa e vai para o resultado. Então, é uma conta de resultado, despesa, que vai ser confrontada com as receitas, e aí o lucro ou prejuízo vai para o PL. Então, eu lanço uma despesa de depreciação contra a depreciação acumulada como redução do ativo, tá ok? Agora, quando você fala de atualização do imobilizado, a legislação hoje, a Lei da Sociedade por Ações, a Lei 6.404/76, ou seja, de 1976, ela foi atualizada pela 11.638 em 2007. Ficamos quase 32 anos, se não me engano, quase 32 anos com a mesma lei das SAs. A lei antiga, 6.404, permitia que as empresas fizessem a reavaliação dos seus ativos. Quando ela fazia essa reavaliação dos ativos, os ativos imobilizados eram reavaliados, ou seja, eu vou ver minha máquina, ela está lá com o valor de 100 mil, ela vale 150 mil. Então, eu lançava 50 mil no imobilizado e a contrapartida ia para o patrimônio líquido como reavaliação de bens. Eu aumentava meu PL, meu patrimônio, porque se meu bem está valendo mais, né, se o meu imobilizado está valendo mais, o meu patrimônio crescia.
Em 2007, com a transformação da lei, essa reavaliação de ativos passou a não ser mais permitida. Então, nós não fazemos mais a reavaliação dos ativos. O que nós fazemos são ajustes, e esses ajustes que existem, na sua grande maioria, o teste, principalmente no imobilizado, o teste de recuperabilidade do bem, ou seja, que nós chamamos de impairment, se não me engano, o CPC 12. O impairment é o teste de recuperabilidade. Eu analiso e vejo quanto o meu imobilizado está valendo perante o mercado. Qual é o valor justo do meu imobilizado? Se o valor na contabilidade está maior do que o valor do mercado, eu posso fazer uma redução do meu imobilizado. Eu faço como se fosse uma depreciação. Agora, se o valor do meu imobilizado estiver menor do que o valor de mercado, o valor justo, que é o valor justo, quando nós falamos em contabilidade, significa o valor que eu poderia vender, por qual eu poderia vender um ativo, ou o valor por qual eu poderia pagar um passivo, valor justo. Basicamente, muitos falam assim, valor de mercado, mas não é bem isso, né? Porém, se o meu ativo imobilizado está valendo menos do que o valor que o mercado proporciona, eu tenho que deixar o ativo com o valor a menor. Existe uma regra contábil que fala assim, entre dois valores do ativo, um maior e um menor, eu considero o menor, sempre para proteger o acionista ou proprietário. A dívida, entre dois valores, eu tenho uma dívida que pode ter um valor de 100 mil e uma que vale 90 mil. Entre os dois, para o caso da dívida, eu uso a maior. Sempre é o que nós chamamos prudência, tá ok? No PL, há ajustes? Sim, há ajustes que nós fazemos que são chamados de avaliação patrimonial. Então, esses ajustes podem ser receitas, podem ser despesas. Despesas e receitas que não passam pela DRE são chamados de resultados abrangentes. Então, o impairment, esse tipo de coisa, ou algum ajuste no imobilizado que você faça, ele vai como ajuste de avaliação patrimonial, que fica ou aumenta o PL ou reduz o PL. Mas aí você vai realizando ao longo prazo, tá? Então, não tem hoje reavaliação do ativo, tá ok? Não sei se deu para entender, mas voltando, pessoal, alguém sabe quanto tempo nós já estamos em aula? Porque eu me perdi no horário aqui. Bom, nós começamos por volta, quando o Lucas entrou, a Nádia entrou, né? O Fabrício já estava, eu vou considerar 15 para as 10, mais ou menos. Se passar muito, vocês me barram, tá bom, gente? Fico aí à disposição de vocês. Bom, voltando aqui ao ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, então, depósito de aplicações de renda fixa com vencimento acima de 12 meses, contas de longo prazo com recebimento acima de 12 meses, as despesas antecipadas, recuperação de impostos e créditos fiscais, que é muito interessante, quando muitas empresas agora estão discutindo a base do PIS e da COFINS, né? O ICMS que está incluso na base do PIS e COFINS. Então, muitos têm créditos a receber a longo prazo. Então, essa recuperação de tributos acaba entrando no ativo realizável a longo prazo. Empréstimos, adiantamentos ou vendas que você faz com partes relacionadas ou não, que você tem aí a receber a longo prazo. Então, eu vou passar reto aqui, o ativo, só falando de uma explicação simples, o ativo não circulante, esse subgrupo do ativo é composto por itens de baixa liquidez, ou seja, lenta transformação em dinheiro, tá? Eu demoro em transformar em dinheiro, por isso é longo prazo, né? E também por aqueles que não se destinam à venda, revelando liquidez mínima,
O ativo não circulante divide-se nos grupos que nós falamos. Ativo realizável a longo prazo, que tem uma conversão a liquidez muito lenta, investimentos, imobilizado e intangível. Os três últimos sendo de características mais permanentes, né, que eu não tenho intenção de vendê-los. O ativo não circulante, quando eu falo de imobilizado, né, ao falar de imobilizado, e aí nós já vimos a pergunta do Marcelo a respeito da depreciação, então eu tenho algumas coisas bem simples para mostrar para vocês. No imobilizado, nós temos os bens tangíveis e intangíveis. Tangíveis são os bens corpóreos, e intangíveis são aqueles que eu não tenho, não é um bem corpóreo, né? Então, bens de caráter permanente, destinados à manutenção das atividades da empresa. São as três características juntas para se imaginar que é um imobilizado. Natureza relativamente permanente, ser utilizado na operação dos negócios, não se destinar à venda. Então, por exemplo, máquinas, equipamentos, ferramentas de grande porte, né? Veículos da frota. Então, tem uma natureza relativamente permanente. Ah, professor, mas eu posso vender a máquina, eu posso vender o veículo. Isso é claro que você pode substituir seus ativos imobilizados por novos imobilizados. Isso é fato, né? Lembre-se, para você entender um pouco de contabilidade, eu sempre ouvi isso, eu tinha um professor que chamava Paulo Almeida, ele falava isso. Eu tinha aula de sábado à tarde, uma aula gostosa de contabilidade, né? E primeiro ano de contabilidade ele começou a falar isso e eu não entendia. A vida contábil de uma empresa é muito similar à vida contábil de uma pessoa física. Então, do mesmo jeito que você compra um carro, às vezes você fica 1, 2, é um patrimônio seu, 2, 3 anos, até pagando o carro, até quando você acaba de pagar, você fala, nossa, já está velho, precisa vender, né? Isso acontece conosco. Então, é o seu bem, é o seu patrimônio. Mas você chega em determinado momento, você troca. A empresa é a mesma coisa. Você substitui o patrimônio por outro. E aí, se você vender, você tem ganho de capital, se o valor da venda for maior que você tinha no ativo. Então, uma máquina lá estava custando 50 mil, vendi por 70, eu tive um lucro de 20, esses 20 são receitas que vão lá para o resultado como receitas, não de venda de mercadorias, mas uma receita operacional junto lá, como resultado operacional na parte de baixo do demonstrativo de resultado. Então, isso tem que entender que o patrimônio, o bem, o imobilizado, ele tem que ser utilizado nos negócios. Então, o veículo tem que ser para a empresa, a operação da empresa, e não se destinar especificamente à venda, porque eu não comprei o veículo com intenção de venda, mas eu vou vender algum dia, porque ele vai se tornar uma coisa velha que eu não vou conseguir usar, às vezes o gasto de manutenção não compensa. Para você entender, né, o corpóreo, incorpóreo, é tangível e intangível, temos aqui alguns exemplos. Um edifício, quando ele é imobilizado, ele é sede de indústria, então ele é imobilizado, ele é a sede da indústria. Quando ele é uma companhia imobiliária, o edifício pertence a uma companhia imobiliária, não é considerado imobilizado. Então, eu dei um exemplo. O edifício que a empresa usa para sua operação, o galpão que ela usa para sua operação, o seu processo, o seu objetivo social, é imobilizado. O galpão que ela tem lá e alugou não é imobilizado. Veículos na companhia de transporte é considerado imobilizado. Na empresa automobilística não é imobilizado, é estoque. Máquinas para a companhia automobilística, a máquina que faz lá os seus veículos, a montagem dos seus veículos, é considerado imobilizado. Nas indústrias que produzem esta máquina, é produto de estoque. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado com a definição do que é bem patrimônio. O importante, gente, o ativo imobilizado e os intangíveis, eles também têm situações
que você pode caracterizar e ficar em dúvida. Eu lanço ou não como imobilizado? Principalmente as ferramentas. Então, as ferramentas que têm uma vida superior a 1 ano, elas normalmente vão ficar no imobilizado. Ah, professor, mas é um martelo. Daí é o valor que não é relevante, você deixa como despesa. Eu estou falando de ferramentas como um guindalto, alguma coisa de grande porte, uma ferramenta de grande porte utilizada no processo, que você vai ficar com ela há mais de 1 ano. As ferramentas que duram menos de 1 ano já vão para a despesa. As ferramentas de valores pequenos, acabam sendo lançadas para a despesa. Bom, gente, quando eu faço uma outra dúvida que surge, reformas ou substituição de partes de bens que contribuam para o aumento da vida útil ou capacidade produtiva. Então, se esse aumento da vida útil ou aquilo que muda, aumenta a capacidade produtiva do bem, existe, então vamos imaginar que eu troquei o motor de um caminhão e ele vai ter uma sobrevida, eu vou usá-lo mais alguns anos. Então, eu aumentei a capacidade produtiva desse caminhão. Eu troquei o motor de uma máquina que era da minha produção. Então, eu estou aumentando a capacidade produtiva e a vida útil dessa máquina. Esses aumentos, essas melhorias, são convertidas em imobilizado, ou seja, eu aumento o valor do bem e deprecio também. Tenho a depreciação, porque ela vai desgastar também. Então, para quem não sabe o que é depreciação, não sei se eu expliquei, a depreciação é o lançamento contábil daquilo que é chamado despesa, né, com o desgaste que nós temos do bem, né? Então, o ativo imobilizado em andamento, outra coisa que gera muita dúvida dentro do ativo. As imobilizações que se encontram em formação, em andamento, e no futuro entrarão em uso da empresa. Por exemplo, você está construindo um prédio, você está fazendo uma importação de equipamentos, você está fazendo um adiantamento de fornecedores de bens imobilizados, ou seja, você já está pagando um bem que vai ser imobilizado. Então, tudo isso já pode entrar como imobilização em andamento e fica no grupo imobilizado, só que ele fica no subgrupo de imobilizado como imobilizado em andamento. Enquanto está em andamento, eu não posso depreciar. Essa é a diferença. Por quê? Eu não tenho ele ainda completo, eu não tenho ele formatado, e sendo assim, eu não consigo ter o desgaste dele, né? Então, para ser depreciado, o bem tem que estar sendo utilizado, tem que estar sendo colocado em operação. Eu comprei uma máquina, deixei ela encostada num canto do meu galpão lá, e não estou usando, eu não teria a depreciação, porque ela não está em operação. Então, a depreciação de um ativo imobilizado, ela é baseada na vida útil. Nós sabemos que qualquer equipamento, máquina, ele tem uma vida útil já pré-determinada, limitada, na sua maioria. Então, essa vida útil é que determina a depreciação. Você pode ter conhecimento ou obter um conhecimento que a Receita Federal ele coloca para alguns itens, né, um percentual de depreciação para termos fiscais. Isso muda o que eu faço na contabilidade? Não, eu posso depreciar. Eu posso achar que minha máquina tem 5 anos de vida útil, então eu vou depreciar 20% ao ano, porque em 20% ao ano, em 5 anos, eu depreciei o valor da máquina total. Porém, a Receita Federal pode entender que uma máquina, um equipamento, tem 10 anos de vida útil para ela, e o percentual é 10% de depreciação. O que eu faço, gente? Como eu lancei a mais a despesa, para efeito de pagamento de tributos à Receita Federal, eu faço ajustes fiscais, extracontábil nos livros extracontábeis que são fiscais. Hoje, aliás, esses livros fiscais ou extracontábeis, eles fazem parte
do Sistema Público de Escrituração Digital, ou seja, está tudo já sendo lançado para o governo de forma direta. O governo tem a minha contabilidade completa, meus livros contábeis completos que eu tenho que mandar para eles através dos SPEDs, tem os cálculos dos tributos, tem as informações dos DARFs, dos pagamentos de tributos que eu faço, ele tem as notas fiscais, porque as notas fiscais são eletrônicas, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital, ele tem tudo na mão. Então, hoje, nenhuma empresa praticamente recebe um fiscal na sua empresa com a malinha e fala assim, olha, eu vim aqui verificar seus livros fiscais, porque eles já têm tudo isso. Ele manda uma mensagem virtual para você, uma caixa postal para você, que nós temos lá no chamado ECAC, né, que é um ambiente virtual de atendimento ao contribuinte, que tem tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, é o mesmo ambiente, né? A diferença é o tipo, né, se é jurídica ou física, mas lá você recebe um comunicado. Toda pessoa pode ter esse atendimento ao contribuinte SECAC, né? Por exemplo, nós, pessoas físicas, se eu colocar com dois recibos de imposto de renda entregues, né? Por exemplo, entreguei do ano passado, do ano retrasado, se eu quiser abrir uma senha lá no que nós chamamos ECAC, ou no GovBR, né, que é a área de atendimento ao contribuinte, eu crio uma senha e tenho toda a minha vida junto à Receita Federal ali. Eu posso acompanhar o processamento da minha declaração, alguma restituição que não foi feita, porque se eu estou pendente com alguma coisa com o governo. A empresa, idem. Então, a depreciação, como eu falei, é uma despesa ou custo e depende da vida útil, né? Porque faz parte de ser um consumo do equipamento que eu tenho dentro da empresa, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho se há dúvidas, se está valendo a pena, se vocês estão achando que está valendo a pena, se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Marcelo, já respondi, né? Gente, alguma dúvida? Nenhuma? Então, tá bom. Bom, vamos então só partir para o passivo, depois o patrimônio líquido, e encerrar a nossa aula de revisão e fico aberto depois para nossas dúvidas. Eu estou aqui pulando alguns slides que eu acho que já são desnecessários por comentários que eu já fiz com vocês durante a nossa aula, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, nós mais uma vez vamos ver o balanço e aqui o ativo, que são recursos controlados pela empresa, que se espera benefícios econômicos no futuro e que resultem em algo para a entidade, né? Esses benefícios futuros são os resultados, lucros que a empresa espera ter. Esses lucros pertencem aos sócios, mas os sócios podem reinvestir, né, na empresa. As fontes de recurso, eu tenho as obrigações da empresa, que são os capitais de terceiros, e o próprio patrimônio líquido. São valores, são fontes de recursos que são aplicados no ativo normalmente. Então, nós vamos falar um pouquinho do passivo, que é dividido em dois, capital de terceiros e capital próprio, e como eu falei no início, ele é o capital total que está à disposição da empresa. Então, todo esse valor que está no passivo ou no patrimônio líquido foi utilizado especificamente como fonte de recursos para gerar ativos, para gerar negócios na empresa. O passivo circulante é aquele passivo que é exigível. Então, quando eu falo aqui de passivo, eu tenho circulante e não circulante. Esse capital de terceiros, que é o total das dívidas de curto e longo prazo, é o que nós chamamos de capital exigível. O capital próprio também é um capital da empresa, também é uma fonte de recursos, mas ele é não exigível, porque pertence aos sócios. Então, os sócios, ele não exige se a empresa não tiver condições de arcar com
a dívida, né? Então, o passivo circulante, ele é um passivo exigível e é composto de obrigações. Que obrigações? Obrigações operacionais, que normalmente estão nesse passivo circulante. Então, são obrigações que formam o capital de giro, a operação da empresa. Então, obrigações operacionais com fornecedores, ordenados e salários, obrigações tributárias, dividendos que eu tenho que pagar aos acionistas e empréstimos, financiamentos de curto prazo. Importante dizer, gente, o que está no passivo circulante forma o capital de giro. Aliás, o capital circulante líquido ou capital de giro, ele é formado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. Então, a minha necessidade de capital de giro é formada por isso. O passivo não circulante já é um subgrupo do passivo exigível e é composto de todas as obrigações que devem ser quitadas a longo prazo, ou seja, acima de um ano. Então, nós temos financiamentos, empréstimos, debêntures a pagar, então a empresa pode, as sociedades por ações, elas podem criar um título de dívida chamado debênture, ela coloca no mercado, quem compra esse papel pode ter receber o dinheiro da empresa no futuro, ao longo prazo, ou vai recebendo ao longo prazo, ou você poderia, temos aí até aquilo que nós chamamos bônus de subscrição, transformar em ações essas dívidas. Temos os fornecedores de equipamentos de grande porte, que também nós temos aí, que a maior parte de equipamentos de grande porte, as empresas fazem financiamento, né? Mas você pode também negociar diretamente com o fornecedor e pagar diretamente ao fornecedor um equipamento ao longo prazo, tá ok? Normalmente, o financiamento mais usado para máquinas, equipamentos e veículos é o FINAME, né? Que é do BNDES. Então, o balanço patrimonial também é formado pelo patrimônio líquido, onde nós temos o capital a integralizar, que eu já expliquei, as reservas de capital. Então, numa sociedade por ações, onde a empresa coloca ações para serem vendidas no mercado de capital, e essas ações se convertem em dinheiro para a empresa, porque são negociadas na bolsa, na B3 aqui no Brasil, por exemplo, no mercado balcão. Então, muitas vezes você tem o valor patrimonial da ação está lá R$ 2, e só que no mercado de capitais, quem comprou pagou R$ 2,50. Se ela estava R$ 2 e alguém pagou R$ 2,50, esses 50 centavos é o que nós chamamos ágio. Esse ágio é uma reserva de capital, que pode ser usada para compensar prejuízos ou para aumentar o capital. Ah, mas por que que já a pessoa que comprou já não entra com o valor de 2,50? Porque teríamos dois pesos e duas medidas no capital social. As pessoas que estão lá no capital social estão com o valor de ações a R$ 2. Se uma que entrou depois comprou a 2,50, é porque a empresa valorizou-se no mercado pela própria ação dos proprietários que já estavam na empresa. Então, se o valor da ação vai subindo, é porque a empresa está apresentando resultados positivos. Temos as reservas de lucros, hoje a lei determina que as empresas têm que destinar o lucro. Essas reservas de lucro são reserva legal, que é por lei, até 5% do capital, 5% do lucro, limitado a 20% do capital da empresa. Temos reservas estatutárias, reservas para contingência, então se a empresa prevê ter algum problema, algum prejuízo, ela faz essa reserva de contingência. E os ajustes de avaliação patrimonial que nós já comentamos hoje. Então, o patrimônio líquido, nada mais e nada menos, ela se resume no valor residual dos ativos das entidades após a dedução de todos os seus passivos. Portanto, trata-se de recursos devidos aos sócios. Então, é uma dívida que a empresa tem para com os sócios, ou seja, em decorrência daquilo que foi investido pelos sócios para a empresa. Então, gente, eu vou pular algumas coisas aqui para vocês para ir direto naquilo que encerra a nossa aula de hoje, né, porque eu já estou passando do horário e agradeço e peço desculpas ao mesmo tempo, né, por passar do horário. Nós temos
uma lei que é do passado, que só se preocupava com a escrituração contábil, a contabilidade formal, uma contabilidade burocrática. Basicamente, a lei da 6.404 que eu falei para vocês, de 76, que é a lei das SAs, que era a norma contábil, a Receita Federal se apropriou dessa lei e tudo que era para cobrar imposto estava especificamente nessa lei. Então, no passado, o contador ele fazia escrituração fiscal não para tornar uma informação importante para a tomada de decisão. Ele fazia uma escrituração contábil para atender o que o fisco exigia. Hoje, o contador não tem mais essa preocupação, mesmo porque ele é obrigado a entregar a contabilidade inteira para o fisco. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou escriturando? Com certeza. Eu tenho que seguir normas e padrões que são pré-estabelecidos por um comitê gestor, né, um comitê de pronunciamentos contábeis. Então, hoje a preocupação é gerar informações econômicas, financeiras, físicas, de produtividade e até social. Hoje nós temos o balanço social, a DVA, demonstração de valor agregado, que mostra a riqueza distribuída para a sociedade, para o governo, para os funcionários. Então, veja, hoje o contador ele passa por uma situação diferente. Então, veja que a contabilidade tem um ciclo, a lei contábil no Brasil começou lá com um modelo europeu que olhava para os donos da empresa, tá? Para os donos da empresa. Então, era isso que se tinha na lei antiga. A 6.404/76 é um modelo mais americano, começou a entrar a escola de evolução americana, onde adequava aos acionistas brasileiros os padrões nacionais. Havia já um início de preocupação com os acionistas. A lei de 2007, a 11.638, a contabilidade já é para o mundo, ou seja, alcança sociedades de grande porte principalmente, né? E foi atualizada por uma outra lei de 2009, 11.941, e essas leis, essa lei 11.638, atualizada pela 11.941, de 2009, já traz um perfil diferente para a contabilidade. Ela traz um perfil se preocupando com a informação que está sendo feita para o mundo. Por isso que nós falamos que contabilidade é uma ciência social. Então, quem sabe ler os relatórios contábeis está lendo o que a empresa está produzindo para a sociedade como um todo, não só para o governo, para o fisco ou para os proprietários, mas para tudo. Então, a nova lei das SAs, como nós chamamos, que já não é tão nova, né? 2007, ela trouxe uma nova realidade brasileira. Então, ela, por exemplo, fez a extinção do leasing, que era uma despesa. Então, eu começo a trabalhar com leasing operacional e financeiro, lançando entre ativos e passivos. Traz a abertura de capitais. Então, eu posso ter 2/3 do capital ser externo. Traz uma globalização da economia, ou seja, fica mais fácil para o investidor lá de fora olhar os nossos demonstrativos contábeis e traduzir as informações contábeis. Tem mais transparência, então eu não tenho mais aquela conta lucros acumulados, eu tenho uma destinação do lucro. Eu já explico onde que o lucro vai, para quem que ele vai. Facilita a interpretação por parte dos usuários, né? Então, houve várias modificações em termos de balanço. Nós tínhamos o ativo realizável a longo prazo como um terceiro grupo do balanço patrimonial. Ficava ativo circulante, realizável a longo prazo e o permanente, que era um terceiro grupo. Mudou para ativo circulante e ativo não circulante. E nós temos uma convergência com as normas internacionais. E aí acaba a reavaliação que nós falamos durante esta aula. Então, veja que de 76 para 2007, mais de 32 anos já foram, né? E houve uma harmonização com as normas contábeis internacionais. Então, a contabilidade do Brasil começou a transparecer para aquele investidor que está lá fora, porque houve a abertura de mercado no Brasil. Então, o Brasil virou
um centro de atenção, né, de atenção para grandes investidores. E ainda continua. Temos as nossas dificuldades? Temos. Tem hora que os acionistas saem, a bolsa cai. Por quê? Por causa dessas instabilidades políticas que são geradas no Brasil. Mas, independente disso, o Brasil é um país rico para ser investido, porque aqui nós temos de tudo, né? Só temos que aproveitar esse tudo que nós temos. Então, nas últimas décadas, nós fomos tendo mudanças nos Estados Unidos por problemas contábeis que surgiram em empresas nos Estados Unidos, por exemplo, o caso Enron, né, de uma empresa energética no Brasil, em 2000, perdão, nos Estados Unidos, no ano 2000, se não me engano. Eles começaram a mudar essas normas lá nos Estados Unidos, essas normas provocaram mudanças de como nós fazíamos as informações financeiras no mundo. Brasil, em 2005, monta, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução 1055, um comitê de pronunciamentos contábeis. Esse comitê de pronunciamentos contábeis, ele automaticamente traz várias entidades ligadas à contabilidade, inclusive em 2006 o próprio Banco Central faz parte, começa a se interessar, principalmente exigindo que os grupos econômicos façam a demonstração financeira consolidada, e em 2007 muda a lei, né? E aí a CVM começa a comandar as companhias que têm suas ações no mercado de capitais. Citando o que é demonstração consolidada, para quem começou a aula Fabrício, que perguntou em que partes relacionadas, quando eu tenho empresas coligadas, controladoras e investidas, o grupo econômico é obrigado a fazer um demonstrativo de todas as empresas como se fosse um só. Então, cada empresa tem seu balanço, sua DRE, mas ela consolida, e o grupo consolida todos esses demonstrativos contábeis, formando um só, para que o acionista, dono, o investidor geral, tenha o panorama geral da empresa. E aí nós temos as legislações, né? Temos as empresas, os tipos de empresa, as de capital, SA de capital aberto, onde as ações são negociadas na bolsa, temos as de capital fechado, as empresas limitadas de grande porte, e temos as limitadas de médio porte, temos as microempresas. Todas essas empresas têm uma forma e uma maneira baseada nos pronunciamentos contábeis para fazer sua contabilidade. Então, nós tínhamos um balanço em 76 que se converteu numa outra situação em 2007. As demonstrações financeiras mudaram. Para quê? Para deixar mais transparente as informações. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão máximo, criou o CPC. E esse CPC, ele é um instrumento contábil que traz normativas utilizadas na contabilidade. Ela traz resoluções que mostram como que o contador deve agir, como a empresa deve agir, não só na escrituração contábil, mas como que deve agir no mercado. Então, o CPC, ele tem várias entidades, e cada entidade, pelo menos, no mínimo, 2 representantes. E, na sua maioria, tem que ser contador, né? Lógico, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Eu, por exemplo, sou registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Então, esse comitê de pronunciamento contábil, ele tem várias entidades, como a Abrasca, a PIMEC, a Bovespa, a CFC, o IBRACON, o FIPECAF, né, a Bovespa, hoje B3. Então, eles fazem esses pronunciamentos, e vocês viram alguns deles, né, durante a aula. Eles fazem esses pronunciamentos justamente para mostrar como as operações devem ser registradas. Então, no seu último módulo, você viu CPC 6, que é intitulado Operações de Arrendamento Mercantil, tem por objetivo estabelecer diretrizes relacionadas aos arrendatários e arrendadores, quanto aos arrendamentos mercantis, o CPC 7, que trata sobre subvenção e assistência governamental, o CPC 12, ajuste ao valor presente. Ah, professor, o que é ajuste ao valor presente? Ajuste ao valor presente é simples, para quem conhece um pouquinho de matemática financeira. Quando você vende algo a prazo, você coloca juros. Então, o valor
presente, ajuste a valor presente, nada mais é do que você pegar esse valor que você vendeu a prazo e trazer ao valor presente e separar o que é juros daquilo que é o valor realmente da mercadoria que você vendeu. Isso vale tanto para o ativo como para as obrigações do passivo, tá ok? O CPC 20, que fala sobre os custos de empréstimos, então mostra que eu tenho que lançar o total da dívida, mas eu tenho que muitas vezes separar, muitas vezes não, eu tenho que separar o que são juros que serão apropriados, então a pessoa vê, eu tenho que pagar 1 milhão, mas dentro desse 1 milhão tem 350 mil que são juros a apropriar, que eu vou pagar. Então eu tenho uma conta retificadora lá no passivo não circulante. Tem o CPC 27, que trata tudo o que nós falamos sobre ativo imobilizado, e aqui vem principalmente o tratamento daquele teste de recuperabilidade e depreciação, o impairment, né? O CPC 39, que trata de instrumentos financeiros, que são ações adquiridas, aplicações financeiras, como que eu devo contabilizar? Então, traz aquilo que nós, durante a conversa, falamos, eu tenho intenção de venda, eu tenho intenção de fazer um investimento para vender, ou tenho intenção de ter um investimento a permanecer na empresa? Então, gente, e por último, o CPC 40, que também fala sobre a evidenciação desses instrumentos financeiros, como que eu devo evidenciar, porque muitos deles eu tenho que usar de uma estimativa para evidenciar o seu valor na contabilidade, né, porque não tem o valor a receber a longo prazo. Tudo isso forma aquilo que nós chamamos os balanços patrimoniais, os ativos e passivos financeiros, a demonstração de resultado do exercício, onde mostra a confrontação da receita com as despesas e o ganho e a perda da ação. Basicamente, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, como referências para quem quiser, está aqui, Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion, da Atlas, hoje Grupo GEM, Manual da Contabilidade Básica, Clóvis Luiz Padovese, muito bom, Controladoria Estratégica Operacional do Clóvis Luiz Padovese, da Atlas, são referências, são ícones da nossa literatura contábil, tá ok? E agora, eu falei pra caramba, passei muito do tempo, eu quero saber, primeiro, agradecer a vocês pela participação. Ontem eu fiquei aqui gravando sozinho, nenhum aluno entrou, mas eu gravei a aula do mesmo jeito, né? Era a minha função. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida específica, se quer fazer algum comentário. Se gostou, por favor, se não gostou, faça também um comentário. Se quiser fazer uma crítica, o professor não vai ficar bravo com isso, até para que eu melhore, né? As críticas são positivas sempre. Eu fico à disposição de vocês, gente. Nada? Tranquilo? Ninguém quer falar mais nada com o professor? Lucas? Foi bom mesmo, Marcelo? Posso ficar feliz? Foi bom mesmo, apesar de passar do horário? Valeu, então, gente. Fabrício, respondi suas questões. Alguma dúvida a mais, meu amigo? Gente, vocês fiquem à vontade, então. Eu dou a aula por encerrada. Eu fico mais um pouquinho, vou parar a gravação. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu fico à vontade, senão eu vou encerrar aqui mesmo, tá? Nádia, agradeço. Eu que agradeço você, Fabrício. E, havendo dúvidas, vocês têm que entrar em contato com a professora Jaqueline, que é a tutora de vocês, né? E ela transmite ao professor. Qualquer crítica, qualquer coisa que vocês queiram fazer também, pode ficar à vontade, viu, gente? De coração, muito obrigado. Aqui vocês têm um professor que sempre se preocupa com os alunos, com certeza. Não é o melhor professor, não sou o melhor, mas havendo necessidade, precisarem de alguma ajuda, vocês fiquem à vontade, entrem em contato com a tutora entra em contato comigo, se precisar refazer alguma coisa, falar alguma coisa, uma conversa a particular, ela me avisa, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, se cuidem, bons estudos, uma boa graduação para vocês aí,
e nós nos vemos aí ou na faculdade ou no mercado, tá bom? Tudo de bom para vocês, felicidades.